Hoje nós faremos a primeira análise de um ativo aqui no canal. E para começar, eu escolhi o meu fundo imobiliário favorito. E olha só, a análise que nós vamos fazer aqui, você pode aplicar para qualquer outro fundo imobiliário, então vem comigo. Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos ao canal do Pai Investidor. O meu nome é Felipe e nesse vídeo, o primeiro da série Análises de Fundos Imobiliários, nós vamos analisar de forma prática e objetiva o KNRI 11. E ao final do vídeo, nós vamos decidir se esse ativo entra ou não na carteira do canal. Lembrando que essa será a carteira de investimentos que eu vou montar para o meu filho e compartilhar com vocês cada movimento. E saiba desde já que nada do que nós vamos falar aqui nesse vídeo é algum tipo de recomendação. Você é quem vai decidir o que fazer com o seu próprio dinheiro. Antes de dar prosseguimento, se você é novo por aqui, considere fazer parte do nosso projeto de construção de patrimônio com foco no longo prazo, inscrevendo-se no canal e acompanhando o passo a passo dessa jornada. E para você, investidor iniciante, saiba que temos uma série de 10 vídeos aqui no canal chamada Comece por Aqui. Eu vou deixar o link na descrição. Vale a pena você maratonar essa série e eu garanto que ao final dela você estará apto a dar os seus primeiros passos no mundo dos investimentos. E se você não é mais um iniciante, eu te convido a se inscrever no canal e acompanhar as nossas análises e também todas as considerações que nós fazemos sobre dinheiro, sobre o mercado financeiro, sobre investimentos bons e ruins. Afinal, o meu compromisso é desde o início desse projeto trazer somente conteúdo de valor para você. Muito bem, vamos partir do zero, como se o fundo imobiliário de hoje fosse totalmente desconhecido. Eu costumo analisar fundos imobiliários pelo site Funds Explorer. Para facilitar sua vida, tem link aqui embaixo na descrição e acessando o site pelo nosso link você ajuda esse canal a crescer. Esse site é muito bom, mas às vezes ele fica desatualizado, o que é compreensível porque são muitos fundos imobiliários com várias movimentações, saída e entrada de novos inquilinos, fundos vendendo e comprando novos imóveis, então nem sempre você encontra o site 100% atualizado, mas para ter uma visão geral sobre como andam os fundos imobiliários, ele é sim uma ótima ferramenta. Por isso, na nossa análise eu vou trazer para vocês tanto informações do Funds Explorer, que está aí na tela para vocês, como informações do site da própria gestora do fundo, e isso se aplica a todas as análises daqui adiante. Então vamos lá, Kinea Renda Imobiliária, ticker KNRI11. Ticker, se você ainda não sabe, é o código de um ativo. Ele é formado por um padrão de letras e números e aqui no caso do ativo de hoje é KNRI11. Esse é um fundo gerido pela Kinea Investimentos, que pertence ao grupo do Banco Itaú. Você sabe, está entre os maiores e mais eficientes bancos da América Latina e em breve teremos análise aqui no canal também de Itaú. Esse é um fundo imobiliário de tijolo, ou seja, ele investe predominantemente em empreendimentos imobiliários físicos, em imóveis reais. E assim o KNRI passa no nosso primeiro filtro, já que nesse vídeo eu explico por que eu opto por evitar fundos de papel. Além de ser de tijolo, o KNRI é um fundo híbrido, ou seja, ele não atua só em um segmento. E presta atenção nisso porque esse é um dos maiores atrativos do KNRI. Esse fundo imobiliário ele tem em seu portfólio tanto galpões logísticos como lajes corporativas. Atualmente são 12 edifícios comerciais e 8 centros logísticos, distribuídos entre os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Você está vendo nesse momento alguns dos imóveis do fundo. E se você tiver KNRI na sua carteira, você é dono de uma pequena parte de cada um desses imóveis. Se você for dessas regiões, de repente você até conhece alguns desses imóveis. E se for do seu interesse, tem um link aqui embaixo na descrição com acesso ao site da Kinea, onde você consegue ver os detalhes de cada imóvel. Observe que o fato de ser um fundo híbrido coloca o KNRI muito à frente de vários outros fundos,
porque ele conta com uma diversificação intrínseca, uma diversificação de segmentos dentro do próprio fundo. Dessa forma, num eventual cenário de crise em um dos setores, o KNRI ainda tem o outro setor para manter a sua atividade girando e não deixar o investidor na mão. Pai investidor, você sempre fala em crise. No outro vídeo sobre renda fixa, o link está aqui. Você bateu muito nessa tecla, principalmente quando falou sobre o FGC. Por que todo esse pessimismo? Não é pessimismo, não é um pensamento negativo, muito pelo contrário, e eu vou te explicar o motivo. Como nosso foco aqui no canal do Pai Investidor é construir um patrimônio que te gere renda capaz de satisfazer todos os seus custos e da sua família, você precisa pensar em primeiro lugar na solidez e na segurança dos seus investimentos. Então, lá na frente, quando você estiver vivendo dos frutos do seu patrimônio, você tem que saber desde já que eventos imprevisíveis poderão ocorrer e isso irá refletir diretamente nos proventos dos seus investimentos, no dinheiro que você recebe dos seus ativos. E é exatamente agora, durante a fase de construção de patrimônio, que você precisa tomar os cuidados necessários para evitar perdas lá na frente. E você que vem acompanhando o nosso canal já sabe, a melhor forma de trazer segurança aos seus investimentos é diversificando, e a gestão de KNRI faz isso muito bem. E se você quiser entender melhor a importância da diversificação, assista esse vídeo. E agora, avançando na nossa análise. Esse aqui é o site oficial da gestora Kinea e aqui nós encontramos todas as informações sobre o fundo. O KNRI tem um patrimônio líquido de 4 bilhões e meio, o que o coloca no ranking dos 10 maiores fundos imobiliários da Bolsa de Valores, o que é positivo e interessante para o cotista, porque geralmente os maiores fundos são os mais sólidos e mais seguros. E diga aí nos comentários se você gostaria de um vídeo sobre os maiores FIIs da Bolsa. Esse valor de 4 bilhões e meio, dividido pelo número total de cotas no fundo, que temos essa informação aqui no Funds Explorer, são 28 milhões de cotas emitidas. Então aqueles 4 bilhões e meio dividido pelo número de cotas, 28 milhões, faz com que hoje, no dia em que eu gravo esse vídeo, a cota tenha um valor patrimonial de 162,46. Mas daí você abre o seu home broker, digita o ticker KNRI11 e geralmente se depara com um valor diferente. Hoje, na data em que eu gravo esse vídeo, o preço de KNRI11 gira em torno de R$ 155,85. Percebeu a diferença entre valor patrimonial da cota e preço de negociação da cota? Abre aí um parêntese para uma explicação rápida. E presta atenção nisso porque essa informação já vai te colocar muito na frente de várias pessoas que estão aí investindo na bolsa sem saber o que realmente estão fazendo. Valor patrimonial da cota não se confunde com o preço de negociação da cota. Olha só, o preço de alguma coisa no mercado é aquele valor que você vê na etiqueta. É quanto você precisa pagar para levar aquilo para sua casa. O preço de uma ação, onde o fundo imobiliário é exatamente o valor que você visualiza no seu home broker. É quanto você precisa pagar para levar aquele ativo à sua carteira. Já o valor patrimonial da cota é a soma do valor de todos os ativos do fundo dividido pelo número de cotas em circulação no mercado. Olha isso aqui que vai ficar muito fácil para você entender. Se eu te digo que um fundo imobiliário tem um patrimônio de 100 mil e que ele tem 1.000 cotas em circulação no mercado, significa que o valor patrimonial da cota é 100 e não necessariamente o preço de negociação será 100. O preço pode ser maior ou menor, a depender de vários outros fatores como o risco do ativo, a taxa básica de juros, perspectivas sobre o futuro do empreendimento, enfim, diversas variáveis podem influenciar essa relação. No caso do KNRI, são 28 milhões de cotas disponíveis para negociação no mercado. E nós já vimos que os ativos desse fundo somam mais de 4 bilhões e meio. Você pega esses 4 bilhões e meio, divide por 28 milhões de cotas
e chega no resultado no dia em que eu gravo esse vídeo de R$ 162,46. Hoje o preço da cota está menor que o valor patrimonial da cota. Teoricamente significa que tem um desconto, que o investidor está pagando menos do que a cota vale. E olha só, nem sempre é assim. Muitas vezes o preço da cota fica mais alto que o valor patrimonial, porque o mercado aceita pagar mais do que ele vale, por conta da expectativa de crescimento do fundo no futuro e também em razão da segurança e da solidez dos ativos que estão dentro desse fundo. Esse aqui é um gráfico que compara o preço da cota no mercado com o valor patrimonial da cota, que é esse azul. Nós deixamos aqui os dois e podemos fazer essa comparação. Note que em muitos períodos o preço da cota do KNRI supera o seu valor patrimonial. Isso, na verdade, não tem que ser a principal preocupação do investidor de longo prazo. Claro que é interessante comprar um bom ativo com desconto em relação ao seu valor patrimonial, mas esse não deve ser um fator determinante, já que o sucesso do investidor de longo prazo, que é aquele que constrói patrimônio ao longo dos anos na bolsa de valores, vem dos aportes regulares. Tenha sempre isso em mente, e isso vale o seu like. Vale mais a pena pagar mais caro num bom ativo do que pagar mais barato em algo que tem maiores chances de se tornar um problema na sua vida. Agora fecha o parêntese que nós abrimos para tratar sobre preço de negociação e valor patrimonial da cota e vamos prosseguir. Já está acabando, segura aí, vamos agora falar dos aluguéis. Quanto aos proventos, o KNRI tem pagado R$1 por cota desde setembro de 2023. Claro que rendimento passado não é garantia de rendimento futuro, mas no geral o investidor pode esperar um pagamento mensal desse valor, R$1 por cota. O pensamento aqui tem que ser de longo prazo. Comprando uma cota no mês seguinte você recebe R$1. E assim você segue mês a mês, comprando cada vez mais cotas, até que, considerando o preço de hoje, se você tivesse 157 cotas de KNRI, você receberia R$157, o que possibilitaria que você comprasse novas cotas de KNRI só com o dinheiro recebido dos aluguéis. E dessa maneira, você passa a notar a formação de uma bola de neve que sozinha já tem o potencial de se multiplicar. E claro que com aportes regulares e o reinvestimento de todos os seus proventos, o investidor acelera demais esse processo. Para administrar essa máquina toda que é o KNRI tem um custo, claro, e é disso que vive a Quineia. Aqui no site oficial nós temos essa informação. O KNRI tem uma taxa de administração de 1,11% ao mês. Até julho deste ano, 2024, era de 1,25%, mas no começo de agosto de 2024 a taxa foi reduzida para 1,11% sobre o patrimônio do fundo. Essa taxa é absorvida pelo fundo mensalmente. Isso aqui sai do rendimento do fundo e é destinado a pagamento do pessoal que trabalha na administração, no setor contábil, jurídico, salários e tudo mais. As taxas de administração dos fundos imobiliários costumam variar entre 1% e 2%, então eu considero essa taxa de 1,11% ao mês bem tranquila, considerando a qualidade do KNRI. E olha só uma informação importantíssima para você que está pensando em se tornar cotista de KNRI. Ele não cobra taxa de performance. Essa taxa é cobrada por alguns fundos imobiliários. Ela incide quando o resultado do fundo supera um determinado patamar. A taxa de performance é como uma meta. Se o gestor do fundo consegue bater aquela meta, daí ele dobra a meta, né? Não! Se o gestor do fundo consegue bater aquela meta previamente estipulada, além de incidir a taxa de administração, incide também a taxa de performance. E o KNRI não cobra essa taxa, o que é excelente para o investidor.
Outra informação importante, atualmente, na data em que eu gravo esse vídeo, o fundo está com uma vacância física de 1,74% e uma vacância financeira de 7,27%. Significa que 1,74% dos imóveis do fundo está desocupado, o que é bem tranquilo, e 7,27% do aluguel total não estão sendo recebidos devido à inadimplência por parte dos inquilinos. Esse não é um percentual preocupante, claro que o ideal é que 100% dos inquilinos paguem os aluguéis regularmente, mas sabemos que as coisas nem sempre são como deveriam ser. Agora, e se a gente fizesse um resumo dessa análise? Resumão da análise. KNR11 é um fundo de tijolo, passa, portanto, no nosso primeiro filtro, ponto positivo. A gestão é a Quineia Investimentos, pertencente ao grupo Itaú, ponto positivo. É um fundo híbrido, o que significa diversificação de segmentos de atuação, ponto muito positivo. O preço da cota atualmente está abaixo do valor patrimonial da cota, o que também é outro ponto positivo. A taxa de administração é tranquilaça de 1,11% e sem taxa de performance, um ponto positivo atrás do outro. E uma vacância física de 1,74% e vacância financeira menor do que 10%, ponto positivo. Rapaz, é um excelente fundo imobiliário. Obviamente esse ativo entra na carteira de investimentos do canal e na data em que eu gravo esse vídeo eu vou comprar uma cota de KNR11. Fácil assim. Acompanhe o nosso projeto porque no mês que vem nós vamos reinvestir os proventos gerados por essa cota. E dentre as mais de 28 milhões de cotas de KNRI espalhadas pelo mercado, uma é do meu filho. E não se preocupe se você também só tem dinheiro para comprar uma cota, é assim mesmo que se começa, o importante é que você já deu o seu primeiro passo. E olha só, essa análise ficou um pouco extensa, porque eu aproveitei para te passar algumas informações importantes que te colocam na frente de vários outros investidores. Agora você já tem condição de fazer a sua própria análise, volta, assiste de novo se ficou alguma dúvida e decida se esse fundo tem espaço na sua carteira de investimentos ou não. E não deixe de mandar aqui nos comentários se você gosta desse tipo de análise com os principais pontos dos fundos imobiliários. E me diga também, você pretende acrescentar KNR11 à sua carteira? Um forte abraço e eu te vejo nos próximos vídeos. Até breve!